Estamos de volta para o segundo bloco do Ciência e Pesquisa de hoje, conversando com muita honra, uma honra indescritível com o professor Dr. Luiz Carlos Menezes, físico da Universidade de São Paulo, da USP, e consultor da atualização da proposta curricular do Estado de Santa Catarina. Se quiser rever a conversa nossa no blog, cujo endereço aparece aí na sua tela, enviar perguntas ao professor Menezes no e-mail ciência.pesquisa@unisul.br. Professor Menezes, no bloco passado nós queimamos uma casa. Trocamos o disjuntor, não mudamos a fiação e queimamos a casa. A escola o que faz quando observa esses incêndios, professor? Pois bem, a escola tem que apagar primeiro o seu próprio incêndio. Puxa. E o incêndio da escola é o despreparo para que o jovem aprenda de fato coisas que lhe façam sentido. E isso não significa só a ciência. É preciso que ele aprenda a literatura, aprecie as artes, seja partícipe e protagonista da própria vida. A ciência é um dos instrumentos para isso. Não significa que todo jovem que sai da escola tenha que sair como técnico de eletricidade. Claro. Mas ele tem que saber como é que os conhecimentos que ele aprendeu em torno desse setor da física interferem com a própria vida. E às vezes... Pode repetir, por gentileza? Então, ele tem que saber que esses conhecimentos, ou onde esses conhecimentos interferem na própria vida. Na própria vida. Às vezes não são coisas de natureza técnica para consertar alguma coisa, claro. Tá certo? Mas se trata de informação técnica, mas é visão de mundo. Então, se eu sintonizo um rádio de frequência modulada, eu estou lidando com megahertz. Exatamente. Tá certo? Com milhões de oscilações por segundo. Exatamente. Se eu estou lidando com tensão elétrica que chega em casa, eu estou lidando com 60 Hz. Tá certo? Então, são espectros de frequência muito grandes. Ser capaz de olhar o espectro de radiações eletromagnéticas e saber situar a frequência, depois a frequência da FM, ou a frequência da luz visível, da audição, ou dos raios-x, tá certo? Dos raios gama, olhar o espectro eletromagnético, você diz, isso não me muda a vida, isso te dá uma visão das coisas, uma visão do mundo, e saber que quanto maior a frequência, mais penetrante a radiação. Então você diz, o raio-x é perigoso. Bom, o raio-x é muito importante porque ele atravessa os ossos menos que os tecidos moles, e se você tem uma fratura ou um problema qualquer, é importante. Aí se eu fizer um ultrassom, qual é a diferença do ultrassom ou da tomografia para o raio-x, etc.? Ora, essa visão de mundo, essa compreensão das coisas, dos quais nós somos geralmente pacientes. Você vai lá e entra dentro da máquina do raio-x ou da tomografia e tal, e não sabe o que é que está acontecendo. Isso pode ser importante, sim. Por exemplo, se uma moça teria hipótese de poder estar grávida, especialmente quando ela não sabe ainda se está grávida, que são as primeiras semanas, uma exposição ao raio-x sem proteção pode ter um efeito teratogênico ou trágico para a criança em formação. Então, você saber que uma coisa que é importante para a sua saúde, como o raio-x, pode ser danosa se você não se proteger, tá certo? Isso é visão de mundo, mas é também saber lidar com a própria vida, com o próprio mundo, tá certo? E você pode ter coisas mais sofisticadas que não são da natureza meramente científica. Por exemplo, você aprende a matriz energética brasileira na aula de geografia. Nos meus cursos de física também eles aprendem isso, mas geralmente se aprende na escola, na geografia. Significa aquelas coisas, aqueles TEPs, tonelada equivalente de petróleo. Um jovem lúcido tem que saber se situar naquela matriz, certo? Se eu tenho um consumo anual de meio TEP, a coisa mais sofisticada que eu tenho é uma sandália de dedo, certo? Porque eu tenho um consumo indireto da energia na borracha da minha sandália. Então, saber se situar nas coisas, né? Saber situar o IDH do seu município no IDH nacional e saber por quê, isso tudo produz em alguém o sentido de pertencimento. Eu faço parte dessa sociedade. Esse pertencimento consciente é que constrói a cidadania moderna. Isso é uma coisa espetacular. Certo? Sem isso, você tem gente que é manipulável.
Manipulável como por aquele técnico que também entende mal da coisa e põe fogo na casa, mas você não é senhor da própria saúde, da própria alimentação. Se você olha embalagem do pão que você vai comprar, certo, tem uma porção de informações para o consumidor ali. Então tem a quantidade de carboidratos, de gordura de um tipo, gordura de outro tipo, etc. Aditivos todos que são colocados, enfim. Isso é informação para o consumidor. Exato. Geralmente o consumidor não faz a menor ideia do que está escrito ali. Às vezes tem um programa, um produto que diz sem gordura trans. Isso. Você diz, bom, que bom, hein, que não tem gordura trans, né? O que é gordura trans? E será que aquele alimento poderia, em qualquer hipótese, ter? Não, porque aquele tipo de coisa não teria por que ter gordura. Então, a despeito de ser verdade, é propaganda enganosa, porque aquele produto não teria, em nenhuma hipótese, gordura trans. Claro. Se você soubesse até o que é. Então, a gente não pode estar sendo enganado. A matemática pode ser instrumento de enganação ou de consciência. Você vai rever a conversa nossa no blog, cujo endereço aparece aí na sua tela, e vai perguntas ao professor Menezes no e-mail ciência.pesquisa.br. Bom, enquanto você não vai jogar a loteria para atravessar 3 avenidas, nós voltamos em seguidinho, ok? Contigo, Maurício.